Qual foi o papel do Espírito Santo na vida de Jesus? Se Cristo é o Filho de Deus, por que a sua missão esteve tão ligada à atuação do Espírito? No estudo de hoje, nós vamos acompanhar o início do ministério de Jesus e compreender como o Espírito Santo participou de cada etapa da obra da salvação. É agora mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que bom estarmos juntos mais uma vez, que bom estarmos juntos para crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Nesta temporada, estamos estudando sobre o Espírito Santo, esse ser da divindade que está atuando na nossa vida, que tem atuado ao longo de toda a história da humanidade para levar-nos à proximidade com o Senhor Jesus, para levar-nos à verdadeira compreensão do amor expresso por Deus. Você tem entendido qual é a obra do Espírito Santo, quem ele é? Você acredita que o Espírito Santo é este ser da divindade, esta pessoa como Deus o Pai e Deus o Filho? Ou você acredita que o Espírito Santo é uma energia? Fique com a gente, acompanhe este programa, acompanhe essa temporada e vamos entender um pouco mais. E também, é lógico, quando a gente fala de Espírito Santo, a gente tem que entender um pouquinho sobre os dons do Espírito, especificamente o dom de línguas. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso durante esta temporada. E hoje a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, quando ele esteve na terra acompanhando cada etapa. Se você quer compreender mais desse assunto, peça agora mesmo a nossa revista Espírito Santo, o Deus dos bastidores, que está à sua disposição. Você vai receber aí na sua casa sem nenhum custo, vai entender um pouco mais. A gente tem essa revista em forma de estudo, você tem o texto e você tem as referências bíblicas para você pesquisar e entender mais sobre esse assunto. Espírito Santo na vida de Jesus é um dos temas que estão apresentados aqui nessa revista, é o tema número 6 e a gente vai conversar um pouquinho hoje. Se você deseja receber aí a revista Espírito Santo Deus dos Bastidores, mande agora uma mensagem para o WhatsApp do programa, é o 1298244 4449. 1298244 4449. Você também pode ligar para a gente das 8 até as 10h30 da noite para o nosso telefone de atendimento. Nossa equipe estará pronta para te atender. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Ligue agora. Vou beber só uma aguinha aqui. Deu aquela coçadinha, sabe, na garganta. Então, vamos agora orar para que o Senhor nos dê entendimento através do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê compreensão, para a gente entender como o Espírito Santo acompanhou a vida de Jesus, como o Espírito Santo quer fazer-nos entender o tema da salvação, assim como ele acompanhou a vida de Jesus para que se confirmasse a missão do Senhor. O Espírito Santo quer que a gente olhe para o Senhor Jesus e a gente entenda a maior expressão de amor que já existiu, que é o plano para salvar. Vamos orar? Senhor, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos por isso.
diante de tantas incertezas, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos olhar para o Senhor, entender o seu amor expresso na palavra, por causa do Espírito Santo que atua na nossa mente. Por isso nos rendemos agora. Se tem alguém que está me assistindo, está triste, decepcionado, talvez desacreditado de tudo e de todos, que ele se volte para ti e que ele entenda que o Espírito Santo quer transformar o seu pensamento, a sua forma de ver, de olhar as coisas, aquilo que realmente é importante, aquilo que tem valor. Por isso, Pai, faça-nos entender isso ao relembrar a vida de Jesus. Ele, o Deus que se fez homem, foi guiado pelo Espírito Santo, que esse exemplo seja motivação para cada um de nós, que a gente se renda e sejamos guiados pelo Espírito. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a ter aí a sua Bíblia e me acompanhar nos textos que a gente apresenta aqui, a leitura que a gente faz, que é uma forma didática que a gente procura, eu sempre menciono isso, para que você entenda da maneira mais fácil aquilo que a palavra de Deus está apresentando. Você sabe que ao longo de toda a Bíblia, do Antigo Testamento, Deus prometeu enviar um Salvador. Esse é o tema bíblico, né? É o tema da salvação. Esse é o grande propósito. É dar para o homem, depois da desconexão que acontece por causa do pecado, dar para o homem sentido para viver, que é a vinda do Salvador. Os profetas descreveram a missão, esta missão de salvação. Descreveram quem era Jesus Cristo, a missão do Salvador, o seu caráter e a esperança que ele traria para o mundo. Sem Jesus não há esperança. Mas eles também revelaram que o Messias iria realizar uma obra em plena comunhão com o Espírito Santo. E a gente vê essa promessa nos evangelhos. Isso deixa de ser uma expectativa e se torna uma realidade. Por quê? A gente vê que essa obra seria realizada em plena comunhão com o Espírito. A gente tem que entender que o plano da salvação é um plano da divindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Assim como o ato da criação é um ato da divindade. Assim como o olhar que nós recebemos todos os dias, esse olhar de salvação, é uma ação da divindade. Cada pessoa da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo de alguma forma para que a minha vida tenha sentido, para que eu descubra que a minha vida pode ser transformada, para que eu olhe para amanhã, para o horizonte, que eu olhe além e perceba que, apesar da desarmonia que existe na Terra, a vida tem um sentido. E esse sentido é viver com Jesus. Essa é a obra de Deus, é a obra de Jesus Cristo e é a obra do Espírito Santo. Por isso, quando a gente vê cada fase da vida de Jesus, a gente vê que é uma ação plena de comunhão de Jesus Cristo com o Espírito Santo. A atuação do Espírito não começa no batismo, quando ele se apresenta. Mateus registra que Maria concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. Uma ação sobrenatural, às vezes incompreensível de a gente explicar, mas o texto bíblico apresenta de forma clara. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, antes de terem intimidade, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Concepção do Espírito Santo. Como isto aconteceu?
o texto só faz a descrição que aconteceu. O que nós sabemos na descrição do texto é que não ele tinha, os dois tinham comprometimento para o casamento, né? Essa primeira parte dentro da cultura. Seria ela a esposa, mas eles não havia concretizado o casamento. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Vejam só, por quê? Porque culturalmente nós temos um escândalo e culturalmente nós temos uma ação de própria punição para aquele que traía. Esta era uma ação que estava dentro do aspecto cultural, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas José, sendo um homem justo, decidiu ir sem expor a situação. Mas olha o que acontece no verso 20, a descrição do texto. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Queridos, lermos o texto, lermos a inspiração, muitas vezes não nos dá a total compreensão do contexto e da situação que José se encontrava. E eu quero que você pense um pouquinho qual o contexto, né, culturalmente, o desafio que José teve que enfrentar diante de todos, diante de toda a família, diante de todos que viviam. As vilas não eram grandes, então havia muita proximidade. Mas aqui há uma revelação importante que enfatiza. O anjo aparece para José. Em sonho, um anjo do Senhor apareceu dizendo: o filho que ela vai conceber foi gerado pelo Espírito Santo. Ela vai dar à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vejam, uma comunhão próxima, íntima, uma comunhão de entrega, apresentando o plano da salvação. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. A profecia estava se cumprindo. O nascimento de Jesus não foi apenas um milagre, foi o início de uma nova etapa da história da salvação. Ou seja, estava se confirmando aquilo que a profecia havia apresentado, porque toda a profecia no Antigo Testamento apontava para a vinda do Senhor. Todo o ritualismo da morte do Cordeiro como representante de remissão do pecado apontava para a vinda do Senhor. Agora, como isso aconteceria? Dentro de um plano entre Pai, Filho e Espírito Santo, seria o Espírito Santo o agente de concepção e vai ser o Espírito Santo aquele que vai acompanhar o Senhor Jesus Cristo. É aquele que atua para que o plano se concretize, porque o nascimento é a primeira parte do cumprimento. Agora, precisa haver este cumprimento. A morte do Senhor precisa acontecer, a ressurreição precisa acontecer, mas esse trajeto, este caminho, precisa ser um caminho de perfeição. O Senhor seria tentado, o Senhor passaria por desafios, agora o Senhor precisava enfrentar cada um desses desafios. Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos no mesmo propósito, porque assim como por um só homem veio o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e pelo pecado, né, e pela morte todos agora estão condenados a morrerem por causa do pecado, assim também por intermédio de Jesus Cristo vem a salvação. Mas essa é uma ação de Deus e é uma ação do Espírito, o concretizar
cada uma dessas etapas. Desde a sua concepção, o Espírito Santo está presente na encarnação do Filho de Deus, mostrando que toda a missão de Cristo nasce de uma iniciativa divina. Esse é o plano da divindade. Quando o Senhor inicia o seu ministério público, ele entra na sinagoga de Nazaré e afirma que ele é o servo prometido pelos profetas. E a marca desse servo é justamente a presença do Espírito Santo. Esse texto encontra-se em Lucas, o capítulo 4, indo para Nazaré, onde fora, estou lendo a partir do verso 15, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler, e lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro onde estava escrito, ele lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano jubileu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Estava ali a apresentação de que o Senhor realizaria sua obra, mas ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, reis, sacerdotes, profetas eram ungidos para exercer a sua missão. Agora, o verdadeiro ungido, o Messias, inicia sua obra sob a unção do Espírito Santo. Querido, eu falei isso, não sei se foi ontem, foi semana passada. Nós temos capacidades, temos talentos, né? Mas é o Espírito Santo que vai nos guiar nas nossas ações. É o Espírito Santo que vai fazer com que a gente concretize a missão. Esse mesmo Espírito esteve com Jesus Cristo. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus é batizado no Jordão. Lucas relata que enquanto ele orava, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E a voz vem do céu dizendo: Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Temos ali a presença da divindade. Jesus Cristo, o Filho encarnado, que vai concretizar o plano da salvação. Temos o Espírito Santo que vai acompanhar o Senhor, o Espírito Santo que faz com que Maria conceba, né, ao Senhor Jesus Cristo, sabe? E em cada fase ele vai estar ali. Diz o texto de Mateus 3, 16 e 17, depois de batizado, Jesus saiu da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Essa cena revela algo extraordinário. Pai, Filho e Espírito Santo atuam em perfeita unidade na inauguração do ministério de Jesus. Perceba, cada momento, cada fase. Não se trata de 3 obras independentes. Há uma única missão: salvar a humanidade. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo acompanha e capacita para que esta obra missionária se concretize. Esse é o plano que o Senhor tem para mim e para você. O grande objetivo do céu é nos salvar. Pai, Filho e Espírito Santo se unem para nos salvar. Por isso, esse é um tema que me fascina, porque em todos os lugares, e eu repito isso recorrentemente aqui no programa, em todos os lugares, com todas as pessoas, no mundo inteiro, independentemente de quem elas são, existe um plano para salvar. Existe um plano para revelar quem é o Senhor, para revelar quem é Deus, quem é Jesus Cristo. E nós trabalhamos aqui, cada um tem naturalmente já em si
sabe, a essência de um valor moral. E o Espírito Santo conduz isso. E o Espírito Santo acompanhou cada fase da vida de Jesus para que este plano se concretizasse. E da mesma forma ele trabalha hoje na nossa vida para que a gente encontre a salvação. E quando Jesus Cristo voltar a essa terra, a gente possa dizer: Senhor, nós estávamos esperando. Logo após o batismo, Lucas registra que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Esse detalhe merece atenção de cada um de nós. Olha só, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O Espírito Santo guia todas as ações. E esta é uma ação desafiadora. O Espírito não conduz Jesus para um lugar de conforto, conduz para um lugar de prova. Ali ele enfrenta as tentações de Satanás e permanece fiel onde Adão e Israel haviam fracassado. Porque ele precisava. E ele foi tentado em tudo como nós e venceu. O Espírito estava com ele. Ele se rende a ser guiado e a estar unido junto com o Pai e com o Espírito Santo para a concretização do seu plano de salvar. Jesus nos ensina a gente depender do Espírito Santo. Como eu mencionei, não é sobre os nossos talentos, não é sobre nossa capacidade, não é sobre os nossos atos meritórios. Ou seja, eu consigo, eu vou alcançar. Não. Mudança de natureza é ação sobrenatural, não é uma ação natural. E eu, com as minhas ações naturais, às vezes quero conquistar as coisas. Mas eu continuo sendo mal. Minha natureza continua sendo má. Agora, quem vai mudar isso? Somente o Espírito Santo. Por isso, Jesus me ensina a depender do Espírito para gerar mudanças na minha vida. Isso mostra que a atuação do Espírito não consiste em remover todas as dificuldades. Ele enfrentou as tentações. E nós vamos enfrentar as nossas lutas. O que a gente aprende aqui é que ela fortalece o servo de Deus para permanecer fiel no cumprimento da sua missão. Essas dificuldades, esses desafios. O Senhor quer que a gente passe por isso? Não, não. O Senhor quer que a gente passe por dificuldades? Não. O Senhor quer que a gente passe por tentações? Não. Mas este é a realidade do mundo que nós vivemos. E nós passaríamos por dificuldades. O próprio Senhor, ao interceder em São João 17, na oração de intercessão, quando se despede dos seus discípulos, ele diz de forma clara: vocês passarão por aflições, mas não tenham medo. Eu venci o mundo, esse mundo de aflições. E diante dessa situação, o Senhor mostra que nós podemos enfrentar essas dificuldades, mas nós podemos vencer essas dificuldades com o poder, com a ação sobrenatural do Espírito. Ao longo dos evangelhos, Jesus realiza milagres, anuncia o reino de Deus, consola os aflitos e confronta o pecado. Tudo isso em perfeita comunhão com o Espírito Santo. Cada ensino, queridos, cada cura, cada gesto de misericórdia de Cristo revelam o caráter de Deus e apontam para a cruz. E o Espírito Santo sustenta essa missão do início ao fim. Me faz entender, esse Espírito me faz entender o amor de Deus. E a maior expressão do amor está no sacrifício, está na cruz.
Quando a gente vai para São João, capítulo 3, e o diálogo de Jesus com Nicodemos, o Senhor vai dizer que assim age o Espírito, como o vento. Você não sabe de onde vem, como vai, mas você sabe que ele está agindo. Por isso, Nicodemos, importa que você tenha uma visão correta, que você se renda. Porque quando o Senhor for erguido, o Filho do Homem for erguido, assim como a serpente foi erguida no deserto, ali por aqueles que eram picados, para dar esperança e vida, aí você vai entender, Nicodemos, porque o Espírito está trabalhando em você. Por isso que você veio aqui. Por isso que você começou a olhar para aquilo que eu faço e percebe que é diferente, Nicodemos. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando a gente percebe isso, quando a gente é impactado por aquilo que Jesus Cristo fez, junto com o Pai e com o Espírito Santo, a gente não fica do mesmo jeito. Quando a gente olha para cada milagre, para cada cura, para cada ensino de Jesus, quando a gente entende o amor expresso de Jesus Cristo na cruz, apontando para o amor do Pai e o amor do Espírito Santo, a transformação. Às vezes nós temos um olhar para tudo, para todos, mas nós não temos um olhar para aquilo que Jesus Cristo faz, para aquilo que Jesus Cristo fez, para aquilo que Deus o Pai faz, para aquilo que Deus o Pai fez e para aquilo que o Espírito Santo está fazendo hoje. E eu quero te convidar a ir ao texto bíblico, a abrir a palavra, ver o amor de Jesus expresso nos evangelhos e entender que o Espírito Santo quer me conduzir a ser impressionado por esse amor que o apóstolo vai descrever. Esse amor me constrange. Quando nós somos constrangidos pelo amor, nós nos entregamos a Ele e assim somos transformados. Eu quero orar para que a gente, como Jesus, seja conduzido ao longo da vida pelo Espírito e tenhamos definitivamente uma vida transformada quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela história de Jesus, obrigado pela ação de Deus, obrigado pela ação do Espírito em cada momento, a divindade unida em comunhão para salvar. Que hoje a gente se renda ao Espírito Santo e a gente seja impressionado pelo amor de Jesus mais uma vez. E a vida seja diferente, o olhar seja diferente. Eu clamo por isso, meu Pai, suplico isso. Que essa mensagem impressione o coração de cada um que está me assistindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Continua com a gente, fique ligado aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação e a gente se encontra amanhã às 7h30 da noite em mais um programa Escola Bíblica.